Nós estamos em uma sequência de exposições nos Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estudamos aqui o Salmo 3, Salmo 8, Salmo 18, 22, 23, 24. Semana passada, ou retrasado, 42 e hoje o 46. Já falei aos irmãos que o livro dos Salmos, ele está dividido em 5 grandes livros. E a gente está lendo já o livro de número 2. Salmo 46 faz parte, portanto, do livro 2 dos Salmos. Como falei também na semana retrasada, este salmo, ele tem por autor os filhos de Corá, ou os coraitas. E é um salmo muito conhecido. Eu quero ler com vocês para que a gente possa expor à luz da ideia que o nosso Deus é o nosso castelo forte. Vamos ler? Diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Minha gente, o hino que nós acabamos de cantar, que tem por título Castelo Forte, e como falei para vocês, é uma autoria de Lutero. Esse hino é muito significativo para a história da igreja, porque, como eu disse, ele é basicamente o primeiro hino composto para o canto congregacional. Na era pré-reforma, quando a igreja ainda estava na era medieval, não havia essa ideia de canto congregacional. Apenas quem cantavam eram os sacerdotes e os clérigos. Lutero, portanto, com a proposta da reforma, ele traz o canto para o povo. E o primeiro cântico que Lutero traz exatamente essa ideia de Deus como castelo forte ou fortaleza poderosa. E Lutero compõe este salmo exatamente baseando-se na leitura do Salmo 46. Foi lendo o Salmo 46 por volta de 1521, por ocasião da sua convocação para a Dieta de Worms, em que Lutero foi convocado para explicar as suas doutrinas pelo imperador alemão Carlos V, em que Lutero, sendo pressionado por todos os lados por causa da revolução que ele havia começado, que nós chamamos de reforma, Lutero vai se fortalecer em Deus, lendo o Salmo 46, fazendo aquilo que nós chamamos de leitura orante dos Salmos. Esse salmo inspirou Lutero, portanto, a cantar dizendo: Castelo forte é o nosso Deus. Esse hino ficou tão maravilhosamente conhecido que o poeta Johannan Heirik vai dizer que esse hino é como a Marselhesa da Reforma, uma alusão ao hino nacional francês. Lutero estava correndo sérios perigos de ser condenado após a dieta.
e se ele acabasse na fogueira, como acabou John Hus e outros pré-reformadores, certamente esses temores levaram Lutero a se angustiar face o perigo que estava diante dele. Baseado no Salmo 46, Lutero reflete que a sua força não era suficiente, mas que a força que vem de Deus, ela sim é suficiente para que nós possamos nos escorar, e por isso podemos chamar e cantar que o nosso Deus, ele é o nosso castelo forte. Como Lutero, os autores dos Salmos, os filhos de Corá, os coraitas, também comporam essa canção belíssima em momentos de aflição. Alguns autores, eles vão tentar descobrir em que ocasião eles escreveram este salmo, e a verdade é que, de maneira muito exata, nós não sabemos definir em que ocasião do texto bíblico nós encontramos a composição deste salmo, mas a verdade, irmãos, é que este salmo foi escrito para ser usado no culto de Jerusalém como parte da celebração a Deus pelos seus atos de livramento. Deus livrou o seu povo dos seus inimigos. Portanto, a ação de Deus agora era um fator para ensinar o povo a respeito de um Deus que livra o seu povo dos mais variados perigos. Olha só que maravilha, irmãos. O livramento dado por Deus leva o povo à adoração. E quantos são, meus amados irmãos, os livramentos que Deus tem nos dado? Lutero, por exemplo, no meio daquela confusão toda, pressionado pelo Papa, pressionado pelos reis, do nada ele é sequestrado por um rei e levado para um castelo. Só que esse rei não sequestra Lutero para o mal, mas para protegê-lo. E ali Lutero vai traduzir a Bíblia do alemão, aliás, do latim para o alemão e posteriormente para outras línguas. E no castelo do rei, Lutero diz: o rei ou o castelo do rei não são a minha segurança, mas o meu Deus, este sim, ele é o meu castelo forte. O fato é, irmãos, que Deus tem nos dado livramentos a todo tempo. A verdade é, meus amados irmãos, que nós podemos louvar a Deus dizendo que sim, ele é o nosso castelo forte, ele é a nossa torre segura. Como diz o Salmo, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus tem nos livrado dos mais variados perigos. Portanto, meus amados irmãos, a leitura deste salmo nos leva a um deleite maravilhoso da ação de Deus em meio às nossas tribulações. Tem um autor bíblico, ou melhor, um comentarista bíblico que eu gosto muito, Matthew Henry, que ele vai se deleitar neste salmo dizendo o seguinte: neste salmo há gozo para a igreja, mesmo nos tempos penosos. Ele diz que o rio que aparece aqui no texto faz menção à graça e à consolação do Espírito Santo, que fluem por todas as partes da igreja e alegram o coração dela, acerca de cada crente através das sagradas ordenanças de Deus. Agora veja, irmãos, a própria divisão deste salmo me chama muita atenção. Veja só que coisa interessante. O Salmo 46, ele está dividido, a sua poesia, em 3 divisões naturais, separados por uma palavrinha hebraica que aparece aí na sua Bíblia, a palavra selá. Em outras traduções mais modernas aparece a palavra pausa. A expressão hebraica selá significa, portanto, pausa. E o salmo está dividido em 3 divisões, onde a palavra pausa aparece. Entre os versos 1 e 3, temos uma pausa. Entre os versos 4 e 7, outra pausa. E entre os versos 8 e 11, mais uma pausa. A ideia aqui, meus amados irmãos da poesia hebraica, é nos lembrar que pausa também faz parte da música. A música que é composta por ritmo, por poesia, por melodia, também é feita de pausa. Em outras palavras, também tem o seu momento de parar.
A ideia imediata que nós podemos entender aqui é que, assim como a música, a vida também é feita de pausas. Existem momentos em que nós precisamos parar, respirar, desacelerar e encontrar o nosso ritmo. Na sociedade da pressa, os nossos dias, onde nós vivemos a síndrome do 24/7, 24 horas por dia e 7 dias por semana, e parece que nunca temos tempo para nada. A Bíblia nos convida a uma santa pausa, aonde paramos para observar a ação de Deus em meio ao caos que se transformou a nossa vida. Já parou para pensar que nós estamos viciados na aceleração? Ninguém aqui mais ouve áudio do WhatsApp em velocidade normal, né? Ou é do 1.5 para o 2 e olhe lá, se tivesse o 3, a gente ouvia para acelerar. Vem a poesia hebraica para nos lembrar que parar também é viver. Se a pausa faz parte da música, por vezes, irmãos, nós seremos convidados por Deus, como diz o Salmo, parem de lutar, estejam quietos e vejam o livramento do Senhor, o nosso Deus. Portanto, irmãos, este Salmo nos traz algumas informações extremamente preciosas. Quer ver uma coisa interessante nesse Salmo? Ele apresenta Deus em 3 dimensões. Olha que maravilha. Esse Salmo nos apresenta 3 grandes verdades sobre Deus, que nós podemos muitas das vezes nos esquecer. A primeira é que Deus é o que fala o verso 1. A segunda é que Deus está, é o que diz o verso 5. E a terceira é o que Deus faz, é o que diz o verso 9. Então veja, 3 verdades que nós podemos esquecer, mas que não devemos esquecer. Deus é, Deus está e Deus faz. Olha que teologia maravilhosa sobre Deus, irmãos. Esse salmo é completo porque ele apresenta Deus fazendo, atuando e sendo. Portanto, Deus é, Deus está e Deus faz. O salmo, portanto, define Deus em 3 dimensões, e aqui ele já estabelece a lógica da adoração, porque ele começa pela suficiência. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, nossa adoração sempre começa pelo fato de quem Deus é, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Não é o que Ele faz, nem se Ele está, mas o fato de Ele ser já conduz à adoração, e é esse fato que vai dominar todo o texto e a temática da poesia. Pastor, e quando nós dizemos que adoramos a Deus pelo que Ele é, o que é que nós estamos dizendo em outras palavras? O texto afirma, porque você vai ver que o texto apresenta vários cenários: mar se levantando, montes se derretendo, nações se embravecendo, exércitos de pé. E quando nós dizemos que Deus é, nós estamos dizendo o seguinte, meus amados irmãos, que Ele é em meio à bonança e em meio ao caos. Deus é Deus em meio à graça e em meio à desgraça. Deus é Deus em meio à guerra e em meio à paz. Que nós possamos hoje, meus irmãos, reconhecer com o nosso coração o quanto Deus é, e o fato de Ele ser já é suficiente para que nós o adoremos essa noite. Vamos ao Salmo? Olha o que diz aí o verso 1. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. O salmista aqui traz 2 afirmativas sobre Deus. Ele é refúgio e é fortaleza. Veja, refúgio é um lugar para onde vai quando se está fugindo. Lembra de Lutero? Quando o rei o sequestra e o leva para o castelo se tornou o refúgio de Lutero. Portanto, o refúgio é um lugar para onde se vai quando se está fugindo. O salmista aqui, irmãos, está dizendo que nos labirintos da vida, quando nós não sabemos para onde ir, Deus é este lugar para onde nós podemos confiar que Ele vai nos abraçar.
Há um fato sobre Deus, é que em momentos de adversidade, nós podemos correr para os seus braços. Por falar em fuga, já parou para pensar que a nossa tendência é nas adversidades sempre fugir? Charles Spurgeon, o grande pregador batista, disse: todas as criaturas têm seus locais de refúgio. A cegonha e as aves vão para sua casa ou para o seu ninho. As colinas altas são refúgio para as cabras selvagens, as rochas para os cones. E ele fala o seguinte: todos os homens também têm seus lugares de refúgio, embora alguns sejam refúgios de mentira. E ele conclui dizendo o seguinte: mas Deus é nosso refúgio e força. A onipotência de Deus é prometida pela defesa do seu povo. A pergunta é, meus irmãos, nas adversidades, para onde nós estamos fugindo? A pergunta para o nosso coração essa noite é: temos usado subterfúgios como fuga e temos fugido para lugares de mentira? Qual tem sido o seu refúgio? O Senhor ou escapes mentirosos? Tem quem se refugie em lugares ou refúgios de mentira, como os drogas, álcool, redes sociais, até mesmo ministérios. Tem gente que usa departamentos de igreja como fuga de realidades. Eu afirmo para você essa noite, meu irmão, se nós não tivermos Deus como nosso refúgio, nunca estaremos seguros. O homem ímpio, sem Deus, ele não conhece esse refúgio e por isso ele se desespera na adversidade. A verdade é que para o cristão, na adversidade, esse mesmo desespero bate a porta. A diferença é que nós sabemos para quem ir, nós sabemos em quem confiar. O nosso Deus é o nosso refúgio. Mas o salmista diz que ele é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza aqui, irmãos, é literalmente receber forças quando as nossas forças se acabam. Seja sincero comigo, quantas vezes só essa semana você teve essa sensação de que as suas forças estão se esgotando, se acabando, se esvairindo, e diante de pressões da vida parece que nós vamos sucumbir? Aí vem a Bíblia e diz que Deus é a nossa fortaleza. Como quem diz: quando as suas forças se acabam, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é graça, irmãos. E a graça nos ensina que Deus é por nós, através de nós, mas na maioria das vezes, apesar de nós. Porque apesar dos pesares, Walter, Ele ainda nos concede força. Oh, irmãos, esse Deus é maravilhoso, porque Ele sabe que tem dias que eu não consigo nem me arrastar, Isa. Eu não consigo nem andar, eu não consigo ter forças para correr, meu amigo Claudson. Mas ainda assim, Ele me pega no colo e, como um bom pai, me segura e me dá a sua força. Esse Deus é castelo forte, irmãos, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos aos versos 2 e 3. Veja que aqui há uma sequência de causa e efeito. Se Ele é refúgio e fortaleza, qual é o resultado disso? E o salmista diz: pois não temeremos, embora a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Interessante que algumas traduções mais antigas, talvez a sua, usam a seguinte expressão: não temeremos, ainda que. Esse ainda que é interessante, porque ele indica uma certeza do cenário que virá posteriormente. E o que é que vem posteriormente? O cenário que aparece no texto, ele é caótico. Parece um pouco a minha e a sua vida. Olha o que é que aparece no texto, meus amados irmãos. Uma série de catástrofes que acometem a terra. Montes se abalando, mar se levantando, exércitos que se levantam, e o salmista, ele já está se adiantando à crise dizendo: não temerei, não vou ter medo.
Essa é a certeza do cristão. Mesmo em meio aos mais desastrosos caos, nós ainda podemos dizer: não tenho medo, eu não temerei. E observe que ele vai trazer para nós a realidade do caos instaurado. Ele vai dizer que a terra treme, os montes se afundam e as águas se agitam. O cenário, portanto, é de caos instaurado, desastre. E o salmista, ele vai percebendo que velozmente a vida vai se transformando em um caos. Sabe aquela sensação que nós temos de vez em quando, que a gente pensa assim: cara, estava tudo bem, estava tudo normal, estava tudo uma brisa, Lucimar, estava tudo ok no seu devido lugar, mas de repente a coisa saiu do controle e eu não consigo mais ter paz, porque tudo virou um caos. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos, e por isso eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não vai mascarar, desde para nós, um cenário de prosperidade absoluta, onde tudo agora é mil maravilhas, e agora é só vitória, só vitória. Não, irmãos, pelo contrário, a Bíblia nos conscientiza da realidade da vida em meio ao caos. Terra tremendo, montes se afundando, águas agitadas. Veja, a terra tremendo indica uma instabilidade no que antes estava calmo. Os montes afundando indicam que as colunas inabaláveis da nossa vida, elas podem se diluir. E as águas agitadas indicam problemas muito grandes e inadministráveis. Que cenário é esse, meu irmão? Monte se abalando, água se levantando, terra tremendo, mas olha o verso 4. Aleluia. Olha o verso 4. O verso 4 é um contraponto à agitação do versos 2 e 3. Ele diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Que contraste, irmãos! Os versos 2 e 3 apresentam um cenário de um caos instaurado. No verso 4, no meio de tanto caos, Deus se apresenta na imagem de um rio que tranquilamente segue o seu curso, fluindo no seu próprio ritmo. A implicação imediata aqui é que o nosso Deus, ele nos convida a deixarmos de olhar para os terremotos barulhentos das notícias que a mídia propaga, para olharmos para o rio da paz, olharmos para ele e descansarmos em sua presença. Eu quero convidar você a mudar o seu ritmo nessa noite. Talvez você está em um ritmo muito acelerado por causa do caos, das notícias, do mal. Há um rio, meus irmãos. Existe um rio que continua fluindo de maneira tranquila e perene. É como se Deus dissesse: na terra tudo pode se abalar, mas aqui no céu tudo continua extremamente do jeito que é. Aqui na terra as coisas saem do controle, mas existe um Deus que se apresenta a nós como um rio em meio ao caos. Imagine um cenário de guerra, imagine um cenário devastador. Agora imagine que o seu Deus continua no controle de todas as coisas, te convidando a observar a tranquilidade desse rio. Diante dessa verdade, meus amados irmãos, nós devemos descansar. O comentarista bíblico F.B. Meyer, comentando sobre a geografia bíblica de Jerusalém, disse o seguinte: olha que maravilha isso. Jerusalém era a única cidade entre as grandes cidades que não possuía um rio. Olha que interessante. Deus fala para o seu povo que ele é esse rio tranquilo, mas Jerusalém não possuía rio. E ele fala o seguinte: mas Deus estava pronto para ser para ela tudo o que um rio e muito mais poderia ser. Nossas deficiências nada mais são que espaços para a onipotência de Deus. O salmista continua a sua adoração e no verso 5 ele vai dizer aonde Deus está. Deus nela está, não será abalada.
Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Veja, irmãos, o verso 5 diz assim: Deus nela está. Algumas traduções, talvez a sua esteja escrito assim: Deus está no meio dela. Tem alguém com essa tradução aí? Deus está, Mônica, lá, pronto, Doda, Deus está no meio. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por que é maravilhoso? Porque Deus, estrategicamente em meio ao caos, se apresenta no meio. Sim, no meio. Pois Ele é um Deus relacionável, que se apresenta no meio das nossas duras batalhas. Em outras palavras, Ele não espera a batalha acabar, mas no meio dela, Ele se manifesta. Deus não espera você passar a luta toda sozinho e dizer, agora cheguei, porque acabou. Pelo contrário, Ele está no meio do seu povo. Ele está em meio às nossas batalhas, em meio às nossas dificuldades. Deus está no nosso meio. Observe, meus amados irmãos, esse Deus é relacionável. Por quê? Porque nós podemos encontrá-lo no meio das nossas batalhas. Só que tem mais um detalhe, veja. O salmista fala o seguinte: Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Interessante que romper da manhã são as primeiras horas do dia. Era uma estratégia de guerra antiga, em que o adversário buscava atacar o inimigo nas primeiras horas do dia, para pegar o inimigo de surpresa, meio que dormindo ainda. Se você ler um pouco da história, Lampião e o seu bando foi abatido em julho de 38, aqui na Grota dos Angicos, em Poço Redondo, exatamente nas primeiras horas do dia. O tenente João Bezerra, com as suas volantes, veio e capturou o famigerado rei do cangaço, se utilizando dessa artimanha de guerra, aproveitando a vulnerabilidade. Mas veja, meus irmãos, olha que maravilhoso, o texto aqui está dizendo que Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. É como se Deus dissesse: quando os inimigos estão tramando contra o seu povo, Deus aparece com livramento. A verdade, irmãos, é que nós talvez não vejamos, mas existem inimigos à espreita, esperando as nossas vulnerabilidades para poder nos atacar. Mas o nosso Deus aparece como livramento. Agora, olha que interessante. Se na primeira parte do Salmo aparece um caos na terra e na casualidade natural, na natureza, agora aparece um caos entre as nações, guerra e rumores de guerra. Olha o que diz o verso 6. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Olha que interessante. Nações se agitam, reinos se abalam. Nações e reino. Declarando guerra. Guerra instaurada. Caos político entre as nações. E observe que essa história de guerra e rumor de guerra não é novidade. A Bíblia está recheada de guerras. E essas nações, elas vão utilizar uma arma para amedrontar a outra. Que arma é essa? A oratória do medo, a afronta. O que o salmista está dizendo aqui é que líderes de nações, eles blefam uns contra os outros, ostentando o seu poder bélico, ou seja, ostentando a sua arma, o seu arsenal. Mas sabe o que é maravilhoso aqui, irmãos? É que enquanto os reis da terra, os governantes, eles estão blefando, dizendo assim: ó, se você me atacar, eu tenho, diga aí, Robson, uma arma aí poderosa, eu tenho uma... Hã? Nunca ouvi falar nessa. Eu pensei assim, uma AK-47, brincadeira, né? Uma arma forte aí de guerra. Eu tenho um canhão que ninguém tem. Eu tenho uma bomba nuclear que vou estourar o mundo. Olha Deus. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Esse é o nosso Deus, irmão. Sabe qual é a imagem que aparece aqui? A imagem é de uma sala de aula repleta de crianças. Pense agora comigo. Uma sala de aula repleta de crianças que estão ali brincando
na algazarra, aquele barulho, um caos instaurado, até que a professora chega na sala e solta a sua voz e diz: silêncio! O que acontece, irmão? Todo mundo volta para o seu lugarzinho e se aquieta por causa da voz da professora. É o que o Salmo está dizendo. É Thaís que faz isso, pode cobrar dela. As nações podem blefar, os reinos deste mundo podem ostentar, mas apenas a um som da voz do nosso Deus, tudo volta à sua normalidade. Deus é Deus, irmãos. Quem é Vladimir Putin diante de Deus? Quem é Zelensky? Quem foi Stalin? Quem foi Hitler? A voz de Deus, ela é poderosa para colocar tudo em seu devido lugar. Veja, alguns estudiosos bíblicos, a maioria, afirmam que esse salmo foi escrito na ocasião em que Senaqueribe afrontou Judá e o rei Ezequias. Depois leia Isaías 36, na altura do verso 9. Senaqueribe, que foi um rei vitorioso, que vinha varrendo o mundo, finalmente faltava varrer Judá, vencer o povo de Deus. E Senaqueribe, ele era um rei afrontoso, ele gostava de blefar, e ele chega diante do rei, do povo de Deus, o rei Ezequias, e vai fazer uma afronta a ele, perguntando o seguinte: Ezequias, em quem confias? Olha que ousado, irmãos. O rei do povo de Deus, e o cara chega e fala assim: em quem você confia? E olha o que ele vai dizer ainda: nem o Senhor vos poderá livrar das minhas mãos. Que cabra ousado. Agora veja, meus amados irmãos, Ezequias era um rei crente. O que é que Ezequias vai fazer? Ele vai conclamar o povo à oração, ao jejum. E a oração de Ezequias é uma das orações mais belas de toda a Bíblia. Ezequias ora dizendo: Senhor, ouve as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim e contra o teu povo. Se levantam, nos intimidam. Senhor, olha para nós. Resultado, Deus aparece e fala. E a resposta de Deus é tremenda, irmãos. Deus olha para Ezequias e fala: nesta peleja, vocês não pelejarão. Como quem diz agora: a guerra é comigo. Senaqueribe acha que é o tal? Pois bem, Senaqueribe vai estar de frente com um Deus irado. E olha o que Deus disse: por causa, Senaqueribe, da tua arrogância, porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e do lugar de onde você veio, você voltará derrotado. Resultado, Deus envia o seu anjo, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor fere os assírios e o seu povo canta vitória. Quem é Deus como o nosso Deus, meus irmãos? Quem é Deus como o Deus de Ezequias? Deus convida o seu povo a zombar de Senaqueribe, porque Deus é maior do que as afrontas que nós recebemos. Finalmente o salmo chega no seu ápice, o refrão, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Observe que esse verso se repete no verso 11, por isso é o refrão, ele se repete. E eu vou falar um pouco mais sobre ele no verso 11, mas a priori o que podemos falar é que esse verso aqui apresenta duas imagens a respeito de Deus. A primeira, de um Deus guerreiro, porque ele é Senhor dos exércitos, valente, forte nas batalhas. A segunda é de um homem que não foi guerreiro. Seu nome é Jacó, um personagem controverso, cheio de vícios e virtudes. Logo, o verso 7, ele apresenta dois aspectos sobre Deus. Um é um aspecto coletivo, que mostra Deus
capitaneando as lutas do seu povo, e outro, um aspecto pessoal, um Deus que se permite ser chamado de Deus de Jacó. Em outras palavras, Deus por nós, mas também em nós. Deixa eu caminhar um pouquinho para o verso 8, veja o que diz o verso 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Irmãos, olha que maravilha, a sequência lógica aqui é interessante. Deus intervém com livramento para o seu povo, e o resultado é que o mestre do canto, o líder do canto aqui do Salmo, ele convida o povo para contemplar, para ver o livramento que o Senhor tem dado ao seu povo. Agora veja que interessante, o convite é para ver, para contemplar. Venham e vejam as obras do Senhor. Deus não nos convida a lutar, Ele nos convida a contemplar Ele lutando. E você precisa aprender isso. Em meio às guerras, Deus não quer que você lute. Você não é guerreiro, nem soldado. Mas vamos falar a verdade, nós somos especialistas no meio da afronta, das lutas e das batalhas, pegar as nossas armas e dizer, vou resolver do meu jeito. Aí vem o texto e fala, não, você não luta, você vê, você olha, você contempla. Meus amados irmãos, em meio às nossas guerras, Deus nos convida a baixarmos as nossas armas. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque esse é o padrão do Deus das Escrituras. O povo de Deus quase nunca lutou, porque Deus luta as suas lutas. Diante da muralha de Jericó, o que é que Deus vai dizer? Bora, pega agora as armas, aponte aí para o povo de... É isso que Deus faz? Ele fala assim, baixa as armas, dê 7 voltas, grita, a muralha cai. Gideão, lutando com os filisteus. Gideão, separe 30 mil homens. Tá bom para você? Tá ótimo, Senhor. Pois bem, vai eliminando. Fica quantos? 300. Não existe exército com 300 homens, irmãos. Isso é loucura. E para piorar, Deus fala assim, pois bem, Gideão, sabe como é que vamos vencer essa guerra? Quebre o cântaro, toque a buzina, e no meio do barulho, o livramento vem. E a peleja? Não, meu filho, aqui não é assim não. Aqui você não luta não. Aqui não tem karatê, Robson. Não tem muay thai, Emerson. Não tem capoeira. Aqui, irmãos, nós somos convidados a contemplar, a ver a ação de Deus sobre as nossas vidas. Que maravilha, irmãos. Diante das afrontas, Deus não monta uma campanha publicitária para devolver a afronta. Ele simplesmente nos convida a vê-lo em ação. E o que é que ele faz? Olha o verso 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Veja, irmãos, a ação de Deus é dizer assim, fiquem parados, porque eu vou quebrar, destruir o arsenal, as armas dos inimigos. Ele põe fim à guerra. Amém, irmãos? Ele põe fim à guerra. Como nós precisamos entender essa verdade. Deus põe fim a guerras. E eu sei que a gente pensa em guerra, pensa em quê? Rússia, Ucrânia, Primeira Guerra Mundial. Só que a Bíblia apresenta um tipo de guerra ainda mais perigosa. Qual é essa guerra? A guerra do coração. Tiago, em sua carta, faz a seguinte pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? As guerras relacionais. Aí eu vou dizer assim, a minha guerra é por causa dessa aqui, ó, Thaís. Me afronta, me persegue, me humilha, bate. Brincadeira, irmão, bate não. Mas o resto é verdade. É brincadeira também. Aí Thaís fala, não, a minha guerra é por causa dele. Atribulado, torce por confiança, cheio de coisa, confiança perde, ele fica estressado. Só que aí vem Tiago e fala assim, de onde é que vêm as guerras entre vocês? Sabe o que ele responde? Vem do vosso próprio coração.
Sabe qual é a guerra que Deus põe fim, irmãos? É a guerra interna. É a guerra que nós usamos para ferir o outro. No Antigo Testamento, a guerra era contra o sangue e contra a carne. Hoje é o contrário. A nossa guerra é contra um inimigo ainda mais perigoso, nós mesmos. Qual é o seu maior inimigo, se não você? Romanos capítulo 7, Paulo pergunta, ou Paulo diz, como é? Romanos 7? A guerra lá do... Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não... Gente, tão fácil, vocês esqueceram? Quando eu esquecer, você tem que lembrar, senão, né? Senão não vai não. Romanos 7 aí. Pois o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então quem é o nosso maior inimigo, senão nós? É por isso que a ação de Deus é de quebra, ruptura. O texto fala, ele quebra o arco, ele corta a lança. Estamos acostumados a ver Deus restaurando, né? Um Deus restaurador, mas ele também quebra. Se necessário, ele nos quebra. Só que o Deus de paz é tão poderoso em finalizar as nossas guerras que ele torna inútil as armas de guerra que nós lutamos as nossas guerras. Quais são, irmãos, as armas que os inimigos de Deus têm levantado nesses dias? Quais são os arcos e as flechas? Quais são os carros de fogo? Será que são as ideologias? A mídia, o falso ensino? Escute bem, ainda que tudo isso se multiplique, a igreja sempre estará em vantagem, porque nós temos Deus ao nosso lado para quebrar as armas do adversário. Irmãos, ainda que o califado islâmico domine toda a terra e só exista um crente, a igreja vai estar em vantagem, porque é Deus que peleja as nossas pelejas. Ainda que ideologias que odeiem Deus, a família, dominem o mundo, se houver um cristão na face da terra, a igreja estará triunfante, porque Deus está do nosso lado. Deixe-me concluir, versos 10 e 11. Parem de lutar. Você podia gritar no ouvido de alguém isso aí, né? Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Irmãos, esse verso aqui, ele apresenta algo raro na poesia hebraica. É a primeira e única vez que Deus toma para si a palavra. Em nenhuma outra ocasião dos Salmos aparece isso. Dá para perceber aqui, né? O salmista está adorando, falando dos feitos de Deus, aí no meio do texto, Deus aparece falando. E olha o que Deus fala: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Deus aparece falando e ele fala, mais uma vez, em tom exortativo, para que seu povo pare e observe. Algumas traduções expressam essa fala de Deus. Por exemplo, a NVI, que é essa nossa tradução, diz: parem de lutar. Algumas mais antigas dizem: ficai quietos. Outras dizem: aquietai-vos. A King James, que é a versão mais antiga, diz: cessai as batalhas. Na paráfrase de Eugene Peterson, na sua paráfrase A Mensagem, ele diz: abandonem o caos. Que maravilha! Mas a palavra hebraica usada aqui é a palavra rafá, que significa propriamente lançar para baixo, deixar cair. Só que percebe, irmãos, para deixar cair é preciso estar relaxado, afrouxado, especialmente as mãos. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Nós costumamos ter o controle das situações. Sim ou não? Nós amamos quando estamos no controle. E tem quem diga, né? Não mexa comigo não. Não roda a baiana. Roda nada, irmã. Não roda a sergipana. Que nada. Olha, eu sou crente, mas meu braço não se converteu. Não tem quem diz isso? Minha gente,
Pare de lutar. Deus nos convida a abaixarmos as mãos e as armas. Essa expressão também, ela é empregada no sentido de que nós não devemos fazer esforço. Não aplicar esforço seria a ideia de que nós devemos deixar os assuntos de Deus com Deus. Olha que maravilha! Deixe as coisas de Deus com Deus, não queira fazer por você mesmo. Aquietar-se, como diz o texto, né? Aquietai-vos é desagitar-se, é desacelerar, é desligar o motor das preocupações. Como é difícil isso, né, irmãos? Porque amanhã é segunda-feira e tudo volta na sua rotina. Aí você está falando, vixe, pai, amanhã é segunda, tem que estudar. Eu falei, imagine para nós adultos que tem que trabalhar, pagar conta, boleto que não para e tentar emagrecer. É ou não é, Cláudio? Não é, Deise? Tentar emagrecer. A vida do adulto se resume a duas coisas: pagar boleto e tentar emagrecer. Tamo junto. Só que a Bíblia, portanto, nos convida a nos aquietar, a desligar os motores das nossas preocupações. Devemos deixar os assuntos de Deus com Deus. E esse verso se encerra nos dizendo a seguinte informação: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é sentir, é sabei. Sabe por quê, irmãos? A fé não sente, a fé sabe. Tem muita gente que deseja desenvolver uma fé sensorial, de arrepios. Eu estou sentindo Deus. Que bom, isso é bom. Mas veja, o texto nos convida a saber e não sentir, porque tem vezes que nós não vamos sentir nada. Não vai ter arrepio, não vai ter vontade de dizer glória a Deus, não vai ter vontade nem de ir para a igreja. Mas se nós soubermos quem Ele é, isso é suficiente, meus irmãos. A fé não precisa sentir sensações, uma fé epidérmica, sensorial. Ela só precisa saber. Saber o que, pastor? Saber quem é Deus. E saber quem é Deus é mais importante do que sentir. Deixe-me concluir agora com o verso 11. E depois que essa semana o reverendo Augusto Nicodemos gravou um vídeo, não sei se vocês viram, né? Ele falando assim, irmãos, quando o pastor diz assim, estou acabando, é mentira, ele nunca está acabando. Ele só fala para dizer que está acabando, mas eu estou acabando agora, de verdade. Verso 11, é o último. Diz assim, o refrão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O salmo se encerra com o refrão, mais uma vez. E esse verso, ele é maravilhoso, porque ele revela o Senhor dos exércitos e o Deus de Jacó. Como eu falei anteriormente, coletividade e pessoalidade. É incrível, irmãos, como esse texto faz junção do Senhor dos exércitos, o nosso Deus, e de um personagem que não foi guerreiro ou lutador, Jacó. Parei para pensar um pouquinho. Esse verso aqui não ficaria, talvez, melhor explicado se estivesse escrito assim: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Davi, que foi guerreiro, o Deus de Josué, o Deus de Gideão, o Deus de tantos outros. Só que o salmista escolhe exatamente quem, irmãos? Jacó, um personagem controverso, alguém que não foi lutador. Quem foi Jacó, pastor? Jacó foi um enganador, enganou o irmão, enganou o pai, nunca foi para batalhas e guerras. Mas Jacó, irmãos, nunca foi guerreiro, porém lutou a maior luta de todos os tempos. A maior luta de todos os tempos não foi Holyfielder contra Mike Tyson, não foi John Jones contra... não sei se foi não, aquele lutou, aquele outro lá que eu esqueci. Copiei. O cara nem sabe. A maior luta de todos os tempos, meus irmãos, foi a luta de Jacó. Jacó lutou com quem, meus irmãos? Com Deus. A maior luta da história foi a luta de Jacó. Jacó lutou com
Deus. É impressionante. Jacó, que até a luta com Deus ficou marcado por ser um enganador, porque enganou o pai, enganou o irmão, negando a sua identidade. O pai pergunta: quem é você? E Jacó responde: eu sou Esaú. Até que na guerra ele ouve a seguinte pergunta: Deus para a briga lá, o Paranauê pegando, Deus para, peraí, qual é o seu nome? Como assim? Deus não sabia o nome de Jacó? É claro que sabia, é que agora Jacó estava diante de Deus, e Jacó pode mentir para o irmão, para o pai, mas diante de Deus, Jacó pode dizer quem de fato ele é. Nós podemos mentir para todo mundo, irmãos, mas diante de Deus, nós temos que responder tal qual Jacó. Vaiomer Yaakov, eu sou Jacó. Diante desse Deus, as nossas máscaras caem. A partir daquele instante, o que é que Deus faz? Deus muda o nome de Jacó. Não se chamará mais Jacó, mas será chamado Israel. A palavra Israel, ela é composta por 3 palavras do hebraico. Ish, que significa homem. Homem é tão ruim, irmãos. Tão ruim, que você fala assim, Ish, falou homem em hebraico. Fala aí, Ish. Pronto, é homem em hebraico. Ishá é mulher, Ishá. Você vai na padaria assim, pergunta, tem café? Aí o cara fala assim, não, tem chá. Você fala, Ishá, pronto, falou mulher. A aula de hebraico de graça aí para vocês, tá vendo? Então, Israel, Ish, homem, Ra, luta, El, Deus, o homem que lutou com Deus. Ismael, por exemplo, é um nome mais apropriado. Ish, homem, Mael, da ideia de submissão a Deus. Mas por que Deus escolhe Israel, o homem que lutou com Deus? Porque a Bíblia é o livro que mostra essa constante luta do homem com Deus. Deus e Moisés. Senhor, se o Senhor matar esse povo, pode me matar também. Deus e Elias. Senhor, quero a morte, não sou melhor que os meus pais. Deus e Jonas, o profeta da antimisericórdia. Sabe o que é verdade, meus amados irmãos? É que Jacó lutou com Deus e a Bíblia fala assim, e prevaleceu. E Jacó ganhou a luta, foi? Você acha mesmo que Jacó ganhou a luta com Deus? Claro que não, irmãos. Prevaleceu quer dizer que Jacó saiu vivo. E só de sair vivo já é vantagem. Está vivo, mas está mancando, porque Deus feriu a coxa. Então, meus amados irmãos, na luta com Deus, vence quem perde. Amém, igreja? Na luta com Deus, igrejinha, vence quem perde. Está na hora de você perder. Oh, glória! Olha que mensagem maravilhosa para você. Em outros lugares, está na hora da vitória, vencer. Não, está na hora de você perder. Chegou a hora de perdermos para quem? Para Deus. Porque quando perdemos para Deus, sempre vencemos para a glória de Deus. E Deus diz, o Deus de Jacó. Ele é Deus de Jacó, irmãos. Ele é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, mas também é Deus de Jacó. Isso significa que ele insiste em começar pelos imperfeitos. Deus não nega a sua escolha, ele é Deus de Jacó. Eu quero concluir dizendo isso aqui para você. Deus não errou quando te escolheu. Ele sabia o que estava fazendo. Pastor, mas eu sou Jacó, eu sou imperfeito, eu sou enganador, 171. Pois bem, meu filho, Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia quem escolheu. Ele não errou a ficha, não. Ele escolheu você. Deus não nega as suas escolhas. Eu concluo com uma frase. Eu vi essa frase algum dia da minha vida e eu não sei quem é o autor, mas ela mudou muito a minha concepção sobre Deus e sobre a doutrina da eleição. A frase fala o seguinte: a eleição, o irmão Saulo gostava muito dessa frase. Faz um mês hoje que nosso irmão partiu. E várias vezes a gente falava essa frase. Essa frase fala o seguinte, que a eleição é a escolha que Deus fez por mim, que jamais
eu faria por ele. Nós somos escolhidos, irmão. Sabe o que isso significa? Deus não nega a sua escolha. Ele é Deus de Abraão, Ele é Deus de Isaac, mas Ele também é Deus de Jacó. Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos reagir a esse sermão cantando uma canção que fala sobre a bondade de Deus. Se você pode, fique de pé, pois eu quero convidá-lo a agradecer a esse Deus tão bom. Glória a Deus. Essa canção, ela diz que Deus é fiel em todo tempo. Ela diz que Deus é extremamente bom. E como não, irmãos, agradecer a um Deus que nos ama tanto e que é tão bom.